Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que tem parceria com grandes clubes na Europa, com o Liverpool, com o Chelsea, com o Barcelona, com o Lyon. É uma empresa séria que paga bem, paga rápido e por isso é parceira da plataforma. No canal Atenção Vascaínos e aqui no Ave Mais, no Acorda Vascaínos. Você pode apostar, no primeiro comentário tem um link, faça seu cadastro e você fazendo o seu cadastro e apostando, você ajuda o canal. Você aposta e usa a palavra AVE+, AVMAIS, para dobrar a sua primeira aposta. É aposta dobrada. Além disso, eles dão 100% de bônus até R$ 1.200. Olha só que maravilha, você tem muitos jogos já acontecendo, jogos pela Europa, já vão começar os campeonatos aqui pelo Brasil também, e você é só apostar e ganhar. 1xBet. O Vasco está na sua luta para conseguir reforçar a sua equipe, anunciou ontem seu quarto reforço, o lateral esquerdo Lucas Piton, está esperando documentos e assinaturas para apresentar o argentino Luca Orellano, jogador do Vélez Sarsfield, e também deve fechar até mais tardar amanhã, talvez segunda-feira, na virada do ano, o zagueiro Robson Bambu, jogador que vem do Nice, da França. Eu vou falar já sobre esses jogadores, mas eu queria falar sobre a postura que o Vasco está tendo nas negociações. Porque ontem, inclusive, eu trouxe à noite no News uma situação que foi já exposta, e eu tive essa informação de bastidores, que o Vasco, por exemplo, desistiu do Diego Valois, atacante do Tajeres, por conta da situação envolvendo o presidente do clube argentino, Andrés Fassi, que foi agressivo, que foi para a mídia, que foi discutir com o Vasco, sem que o Vasco quisesse discussão, a questão de valorização do jogador, a falta de preparo do Vasco, enfim, começou a criticar o clube brasileiro porque o clube brasileiro não queria dar o valor que ele achava justo pelo jogador. Claro, papel de negociante, claro, papel principalmente daquele estilo de dirigente dono do clube. Mas o Vasco não entrou nessa seara, não quis abraçar muito essa causa, e exatamente por isso o negócio não foi à frente. Da mesma forma que o zagueiro Manuel Capasso, do Clube Atlético Tucumã. O Vasco acertou tudo, resolveu tudo. Na hora de fazer a documentação, o Tucumã cresceu o olho, pediu mais, argumentou que queria um pouco mais, que poderia se pagar um pouco mais à frente, dando mais diluição nos valores, e o Vasco não aceitou. Ou cumpre o que foi prometido, ou então a gente não quer. E isso foi bastante claro para que o mercado entenda, acima de tudo, e acho importantíssima a postura do Vasco, de que com o Vasco a negociação vai ser diferente. Não vai ser algo assim, os caras estão com dinheiro, vamos fazer a proposta, bater pé firme, fazer beicinho e eles vão aceitar. Não, o Vasco pode ter dinheiro, pode ter condição de pagamento, mas como qualquer clube, está fazendo os seus investimentos, ora pagando à vista, ora pagando em parcelas, todos fazem assim. O Chelsea acaba de comprar o André e vai pagar em duas vezes, uma vez agora em janeiro e outra em janeiro de 2024. Então, não dá para a gente reclamar que o Vasco também esteja parcelando, porque a gente acha que é como ir ao mercado e fazer uma compra. Você tem tanto de valor, então investe, vamos comprando. Não é assim. Faz parte, negociar, é quase como se fosse um jogo de pôquer. Você bota as suas cartas, o adversário bota as suas, você blefa ali, você negocia aqui, não tem uma fórmula certa para negociação e você negocia dependendo do estado de ânimo, do clube que vai vender, se está precisando ou muito, do papo do diretor. Você precisa ser um bom negociante, você precisa ser inteligente para fazer as negociações. Agora, não pode pagar papel de otário, das pessoas acharem que você tem dinheiro, de que você é um pato, que você vai pagar absolutamente tudo aquilo que pedirem. E o Vasco também, de alguma forma, precisa se valorizar no mercado. É claro que, de alguma maneira, eu não gosto quando o Vasco desiste de um jogador como o Diego Valois, que eu via com muito boas perspectivas, atacante, jovem, jogador colombiano da seleção, mas, de alguma forma também, é um recado que o Vasco está dando ao mercado de que, olha,
a gente tem dinheiro, a gente tem condição financeira, mas a gente não está aqui para se submeter a qualquer situação. Muita gente coloca, por exemplo, o caso do Léo. Mas como é que você dá 16 milhões pelo Léo? 16 milhões são cerca aí de 3 milhões de dólares pelo jogador, que vão ser parcelados. Eu dei uma notícia há pouco no canal sobre o Zanocelo, o jogador do Santos que foi comprado junto à Ferroviária, por 2 milhões de dólares em 15 prestações. 15. Então, se você for pensar, todo mundo faz isso. Os clubes dizem que investem, mas parcelam, dividem, seguram um pouquinho, não fazem grandes montas, porque precisa ter um equilíbrio dentro do orçamento. Porque aquilo, você coloca uma coisa um pouco mais para frente e dependendo do que você ganhar, você pode até não mexer no seu orçamento. Entra um dinheiro extra que você já faz um abatimento. Você até discute com o clube, olha, me dá um abatimento aí se eu pagar antecipado. Tem várias maneiras da gente negociar, na vida e no futebol. Então, eu vejo o Vasco com uma postura que, é claro, traz angústia para o torcedor, da questão de não ter ainda tantos jogadores, vai ter 6, mas ainda falta muito. O Vasco não tem goleiro, o Vasco não tem lateral direito, acho que o Vasco precisa de um outro zagueiro, o Vasco perdeu o Andrei, perdeu o Yuri, os 2 volantes da Série B, não repôs, apenas o De Luca, que é um jogador jovem, que o Paulo Brax já disse na apresentação que ele não viria para o lugar do De Luca, para o lugar do Yuri, que são jogadores de características diferentes. Então o Vasco precisa de um volante para o lugar do Yuri e precisa de um volante para o lugar do Andrei. O Vasco não tem meias, o Vasco tem apenas o Nenê, que é um jogador veterano, não tem mais ninguém para jogar ali. O Vasco precisa de jogadores de lado de campo pelo lado esquerdo. O Vasco comprou o Luca Orejano, mas precisa de jogador para ali. Então o Vasco precisa de mais jogadores. Precisa de pelo menos aí, na minha opinião, mais 6 a 8 jogadores para completar esse início, deixando aí uma lacuna para poder completar durante o ano até o início do Campeonato Brasileiro, aonde o elenco também não vai estar 100% formado. Será uma grande zebra, porque o elenco que começa o ano dificilmente é o elenco que fecha o ano. Então, dito isso, eu acho que o Vasco está tendo uma postura que, é claro, volto a dizer, angustia, porque você quer ver logo o elenco formado, faltam 2 semanas para o início do Campeonato Carioca, mas que o Vasco já tem um time para o Campeonato Carioca, sim, para jogar 3 partidas, sendo que essas 3 partidas o Vasco já anunciou que vai jogar com seu time alternativo, porque vai jogar nos Estados Unidos dias 17 e 21 e vai jogar com seu time teoricamente principal. O Vasco já tem um elenco, mas é claro, fica naquela dúvida. O Pedro Raul vai viajar para onde? Provavelmente para os Estados Unidos. O Léo vai para os Estados Unidos. O Piton vai para os Estados Unidos. O Orediano vai para os Estados Unidos. Você vai ter o Bambu também indo para os Estados Unidos, acredito. Acho que quem vai ficar por aqui é a rapaziada estilo Zé Vitor, talvez o Edmar fique, não viaje, talvez você tenha necessidade de, dependendo do que for na Copinha, se o Paulinho não for, o Paulinho ir para jogar o Campeonato Carioca de Profissionais, o jogo contra o Madureira. Acho que tem aí uma equipe, o Nenê, não sei se vai para os Estados Unidos, acho que dificilmente vai, porque ele vai jogar muito mais o Carioca, tem compromisso até abril, vai priorizar o Campeonato Carioca. Você tem jogadores de base, você tem gente que está tendo oportunidade, o Matheus Barbosa vai ter sua última chance, Zé Gabriel vai ter sua última chance, enfim, jogadores que precisam aparecer. Então, para o Carioca, acho que tem um time. Mas é claro que o torcedor fica ansioso e nervoso porque vê daqui a 2 semanas o início da temporada e o Vasco ainda com um elenco muito deficiente. Mas eu entendo que é difícil. Eu avisei isso aqui, não seria fácil para nenhum desses clubes, principalmente os que subiram, ter jogadores. O Cruzeiro está contratando um monte de gente, tá? Mas emperrou, por exemplo, na contratação do Patrick. Está enrolado para a contratação do Patrick. Contratou o Wesley, que era um jogador que estava na reserva do Palmeiras, mas tudo bem, foi uma contratação. O próprio Bahia está buscando aí, mas está tendo dificuldades. O Grêmio traz o Luizito Soares, sim, uma contratação pelo menos de nome, não sei se ainda de rendimento, mas de nome. Mas é difícil para quem está subindo ou para quem tem dinheiro no Brasil fazer grandes negócios com facilidade. Não é uma coisa célere, porque mesmo quem tem dinheiro não gasta na bucha. Não vai lá e bota e não, eu vou trazer de qualquer maneira. Então tem todas essas situações que precisam ser muito analisadas, absolutamente muito bem analisadas. Então eu vejo no Vasco
uma postura que de alguma forma ele se preserva quando diz, por exemplo, não ao Tadjeres, por conta das negociações que foram expostas, do posicionamento do presidente, não ao Tucumã pelo Capasso por conta também disso, de pedir mais, de mudar a negociação em cima do Laço. E eu acho isso correto, acho isso bacana e acho, acima de tudo, uma valorização do clube. Precisa se entender que o Vasco voltou a ser um grande player no mercado. É um clube de investimento, então precisa se respeitar como tal. Não dá para você negociar com o Vasco pensando ainda na cabeça da associação, de um clube que precisava de dinheiro de qualquer maneira, de que vamos fazer o que eles não querem, o que eles não podem, vamos dificultar o extremo, porque você perde um parceiro, porque o Vasco passa a ser um grande parceiro de qualquer clube. Eu tenho certeza que o Vasco vai fazer novos negócios com o Vélez Sársfield. Fechou uma boa parceria, fechou um bom negócio. Então eu vejo a postura inteligente, a postura bem feita, mas é claro, você se arrisca a também perder os jogadores. Mas aí você faz o seguinte, você dá tudo o que pedem para você aceita o primeiro grito que o adversário dê. É preocupante, eu cheguei a dizer isso ontem no News, o Valois, por exemplo, por esse valor dificilmente vai ser negociado. O presidente do Tadjeres, se negociar o Diego Valois, vai vender por menos, porque ele vai se apertar, ele vai precisar vender o jogador. E se não vender, no meio do ano, tá lá de pires na mão. E o jogador vai fazer pressão. Eu acho que essas situações todas precisam ser muito bem analisadas, porque isso faz parte de uma engrenagem de mercado. A mesma situação do Kehler, goleiro, que o Vasco insiste, o Vasco quer, o Vasco busca. E tá buscando aqui, o torcedor até tá ansioso, tá meio irritado, porque tanta insistência com esse jogador. Mas é muito por isso. Primeiro, por ser uma posição de confiança. E segundo, porque o Brax conhece muito o jogador e porque sabe das fragilidades do Inter na negociação, porque ele fez o contrato com o Kehler. Ele sabe quanto o Kehler ganha. Ele sabe o que o Kehler pode forçar para sair. Então tudo isso faz parte de um jogo de xadrez, faz parte de uma engrenagem de negociação que é normal no futebol e nós não sabíamos, porque a gente nunca fez isso. O nosso futebol do Vasco sempre foi gerido de uma maneira, o jogador que vem emprestado, o jogador que o clube vai pagar o salário, aquele jogador revelação lá do interior que você dá uma taxa de vitrine para ele, enfim, tem muitas situações que mudaram demais de um ano para cá. Eu estou dizendo de dezembro do ano passado, janeiro desse ano, as coisas foram assim. Até o meio do ano, quando o Vasco trouxe o Eric, depois do Campeonato Gaúcho do Ipiranga, e o Zé Santos do Marcílio Dias. Jogadores limitadíssimos, jogadores fraquíssimos, mas que o Vasco trouxe porque era o que podia no momento, era o que dava nesse instante. Foi o que o Vasco fez, por exemplo, na janela, ainda sem o dinheiro da SAF, trouxe Matheus Ribeiro, trouxe Fábio Gomes, trouxe Bruno Tubarão, jogadores que são muito limitados, muito fracos para o que eles querem. Então eu vejo o Vasco com cabeça para fazer o negócio. Claro, volto a dizer que preocupa pelo tempo, pela necessidade, mas acho que o Vasco precisa fincar uma bandeira nesse mercado do futebol. Mostrar que voltou, que está investindo, mas que não é o pato. Não é o cara que vai pagar qualquer coisa porque os outros acham que você é rico e você tem que pagar. Você só vai chegar aqui se você pagar essa taxa. Não, o Vasco não quer pagar essa taxa. Ah, mas a 777 tem dinheiro? Tem, claro, vai poder fazer um investimento, porém a gente tem que pensar no negócio em si. Porque você aceita qualquer coisa, você passa para o mercado que você não sabe negociar. Você precisa fazer bem isso. É um dever de casa muito importante. E aí vem o nome do Robson Bambu, que é um nome que não agrada num primeiro instante, claro, pelo desempenho dele que ele teve no Corinthians. Mas eu acho que um jogador que em 2019, há 3 anos atrás, é campeão da Copa do Brasil, vai com a seleção brasileira disputar um pré-olímpico para a Olimpíada de Tóquio, joga, é titular na maioria dos jogos, é de confiança do André Jardine. Alguma coisa acontece que ele perde essa confiança e perde a posição para o Nino, jogador do Fluminense, que acaba indo. O próprio Bruno Fux, zagueiro do Inter, passam à frente dele. Alguma coisa aconteceu, mas mesmo assim ele volta. E o Internacional de Porto Alegre e o Atlético do Paraná, vende o jogador por 8 milhões de euros, a terceira maior negociação da história do Atlético do Paraná para o Nice, clube da França. Então, se você for pensar, esse jogador tem algum valor. Esse jogador tem alguma qualidade. É impossível que ele seja tão bacana a ponto de impressionar o Jardine de levá-lo para a seleção e impressionar os franceses a ponto de eles darem 8 milhões. Nós vamos dar 8 milhões no Bambu, porque ele é gente boa, né, cara? É bacana. Não, gente, claro que não. Algum valor esse rapaz tem, algum futebol ele tem que não pode ter escondido.
porque depois vieram os problemas. Ele não se adapta à França, ele volta para o Corinthians, tem um ano de 2022 péssimo, faz 12 jogos apenas e não deixa saudades. Jogou menos de 1000 minutos. É muito pouco para um jogador profissional. Então, é claro que pelo ano é muito preocupante, mas aí a gente tem que dar a mão à palmatória de que ele está sendo contratado com o aval de alguém, com a expertise de alguém. E a gente sabe, Maurício Barbieri o conhece. Da mesma forma, Abel Braga também o conhece. Sabe quem é, jogador de seleção. Esse jogador não pode ser desaprendido com 25 anos de idade, não. Traz aqui, vamos botar esse cara aqui. Renova o empréstimo, vai ter chances, cabeça boa. Ele foi acusado de estupro, enfim, de violência contra uma mulher. Foi absolvido, o processo foi arquivado, nada foi provado contra ele. Então, ele não entra nessa seara, esse pré-julgamento tolo que as pessoas fazem. Ele não foi culpado, ele não é culpado, ele não foi condenado, zero. Totalmente infundada a denúncia, e ele, mesmo assim, tem um ano complicado, porque, é claro, ele passa, a cabeça dele vai a 1000. E o Robson volta agora para o Brasil pelo Vasco, que é um clube que está se reconstruindo, que está melhorando, assim como ele, que vai querer reconstruir sua carreira, vai querer reconstruir seu caminho. É um zagueiro rápido, é um zagueiro de razoável estatura, é um jogador de boa qualidade, joga bem nas posições de defesa. Volto a dizer, foi campeão da Copa do Brasil em 2019 jogando pelo Atlético e é vendido como a terceira maior venda do futebol do Atlético do Paraná para a França. É o jogador dos meus sonhos? Não, mas eu acho que vem para compor. Vai ser importante estar ali no bolo, sabe? E eu acho que o Barbieri é capaz de recuperar esse jogador. O Vasco precisa contratar mais um zagueiro, precisa contratar talvez um zagueiro até de mais força, de mais nome, que possa dar um retorno. Porém, a gente tem que entender que também não tem tanto jogador assim. Mas não dá apenas para ser o Robson Bambu, que é uma incógnita, claro que é uma dúvida danada. Mas o Vasco precisa se posicionar também no mercado, contratando jogadores, não deixando se impor por absurdas declarações, por inverdades ou por apenas desespero de que tem que fazer o negócio. É isso, já falei isso. O gestor de futebol que fizer futebol pensando na imprensa e na torcida, naquilo que dizem em redes sociais, ele está morto. Ele precisa respeitar o torcedor na feitura de um time competitivo que ele tem confiança. Ele, a comissão técnica, o gestor e aqueles que comandam a comissão técnica precisam ter certeza. Robson Bambu tá aí, vamos trazer, bom zagueiro, vamos ver como é que é, levanta a ficha dele, aquele negócio que ele teve lá, faz esse levantamento. Treinador, dá, eu gosto, é um jogador rápido, jogador bom, esguio, acho que vai completar bem a gente aqui, pronto. De repente ele vem pro lugar do Ulisses, de repente ele vem pro lugar do Miranda, que são os dois únicos zagueiros centrais que nós temos, que é muito pouco para jogar uma temporada. A gente tem do outro lado o Léo, o Anderson Conceição e o Zé Vitor. A gente precisa de pelo menos mais 2 jogadores ali para aquele lado direito. Trabalhar com 6, 7. Tá? Tem o Eric Pimentel, que é muito jovem, está até ainda na copinha, talvez para ser o 7º elemento. Mas eu vejo a necessidade de trazer mais um zagueiro para estar ali naquele bolo, para estar brigando para a coisa acontecer. Não acho que seja uma contratação ruim, muito pelo que ele já fez e há pouco tempo. Acho que é um jogador que já mostrou muita qualidade. Teve um ano de 2012 muito ruim, o que preocupa realmente. Mas acho que até para montar um elenco com 20 jogadores novos, 18 jogadores novos, dá para trazer um jogador desse, que pelo menos tem um bom currículo. Teve um ano de 22 ruim, mas esteve bem no Nice, esteve bem também na seleção brasileira, muito bem no Atlético do Paraná. Vamos ver o bicho que vai dar. Expectativa do Vasco anunciar mais jogadores essa semana, do Vasco trazer mais, urge, necessita, tem que correr atrás, vai ter que fazer bons investimentos, mas eu também sou favorável. Investir sem ser o bobo da corte, sem ser o otário que paga a conta no final. Se valorizar também, Vasco, se valorizar. Às vezes um bom não vale mais do que um ótimo sim. Grande abraço a todos vocês, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha lá no canal Atenção Vascaínos, e à noite, também no canal Atenção Vascaínos, eu volto com o News, com o penúltimo News ao vivo do ano de 2022. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma.